Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você não deu o primeiro passo de fé para que aquilo aconteça. Tem momentos, irmãos, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando, olha, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação. Eu não vou te abençoar com isso. Aí Deus fala, olha, se prepara para receber aquilo que eu tenho para derramar, se prepara aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do que Deus tem para você. E às vezes a gente, nessa circunstância, tem pessoas que vêm falar com a gente, né? Fala, pastor, me converti, aceitei Jesus, mas as coisas não se tornaram fáceis. Mas quem disse que ia ser fácil, né? Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele deu uma promessa para nós que pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo, né, com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, mas aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, né? Mas se você perder tudo e não perder a fé, querido, você não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada com os olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus pôs em você, nada vai ser impossível para você. A palavra de Deus fala a respeito disso, tudo é possível ao que crê. E é impressionante como a gente, sem perceber, se acostuma com aquilo que um dia seria ser impossível, e a gente começa a tratar aquilo como se fosse uma coisa banal, né? Lembra da onde você foi retirado para que você nunca trate como banal aquilo que Deus está fazendo todos os dias. Existe algo sobrenatural sendo feito em você, querido, todos os dias. E eu quero te convidar, reaja a essas coisas, reaja a isso. Eu vi algo esses dias, né? Dizia mais ou menos assim, um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Deus ressuscita mortos, mas é quando Deus ressuscita vivos. Deus está ressuscitando pessoas que não sonhavam mais, né? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, para que em meio de qualquer circunstância a gente possa romper, a razão número 1 pelas quais as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Você já viu alguém que fala assim, eu não aguento mais o meu trabalho? Já viu alguém que fala isso? Né? Já ouviu isso? Não aguento mais meu trabalho, não aguento mais o meu patrão, não aguento mais os meus amigos de trabalho, não aguento mais. Aí chega um dia que o teu patrão fala assim, então, amanhã você não precisa vir não, está dispensado. Aí o cara vem em crise para a igreja. Pastor, sabe aquele trabalho que eu reclamava todo dia? Perdi. Glória a Deus, irmão. Vão comemorar. Não, pastor, eu preciso dele. Então, deixa eu falar uma coisa. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é declarar o que vai acontecer. Então, em vez de a gente ficar murmurando, entenda isso, querido. Começa a declarar por fé as realidades em teu redor e ela vai ser transformada. O trabalho está ruim, então começa a declarar, o meu ambiente de trabalho vai ser transformado. E é por isso que eu quero te convidar, querido, a entender a razão pela qual a gente não vive muitas coisas. É porque a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria plenitude. Aí você já está ansioso com um novo futuro. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. Vou comprar uma casa própria e vou ser feliz. Aí você compra, você fala, é até legal essa casa, mas eu preciso mobiliar, né? Aí você vai, compra lá os móveis, era maravilhoso, passa 6 meses, você fala, puxa, eu queria os móveis melhor, de verdade. Aí você mobília, você fala, puxa, quando eu comprar o carro, né, quando meu filho for não sei o quê, a gente está sempre adiando a felicidade. Quando Jesus fala, a felicidade não está nas conquistas, está na minha presença, querido. Não tem a ver com estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você já está vivendo. Eu estou fazendo coisas novas, diz a palavra do Senhor. Tem coisa acontecendo diante dos teus olhos, querido. Diante dos teus olhos. Pastor, mas não está fácil. Mas quem disse que seria fácil? Eu quero falar sobre posicionamento, porque o nosso posicionamento define o nosso limite. Sabe, isso está ligado à sua fé, à sua família, está ligado ao seu chamado, está chamado o teu posicionamento define o teu limite. Tem uma lenda
que diz que um homem chegava todos os dias diante de uma imagem de um santo e ficava implorando para ele, falava: oh, por favor, deixa eu ganhar na loteria, por favor, eu quero ganhar na loteria, todos os dias. Né? Aí dava o pôr do sol, ele voltava para casa, no dia seguinte ele estava lá, se ajoelhava diante daquela imagem e falava: por favor, deixa eu ganhar na loteria. Até que teve um dia que aquela imagem não aguentava mais. Ela tomou vida e falou: pelo amor de Deus, compra o bilhete. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Vou explicar. Tem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que ele se realize. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você não deu o primeiro passo de fé para que aquilo aconteça. Tem momentos, irmãos, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: olha, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação. Eu não vou te abençoar com isso. Aí Deus fala: olha, se prepara para receber aquilo que eu tenho para derramar, se prepara aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do que Deus tem para você. E essa é a loucura da fé. Sabe por que a fé convida a gente para tratar as coisas que não são como se já fosse? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi, até para o seu pai e para os seus irmãos, era invisível. Mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que os olhos dos homens, né, como demorou um período entre a unção de Davi até ele assumir o reinado, aos olhos dos homens, eles olhavam o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, querido. Porque o rei que era por direito ainda não tinha se acertado lá. Entende? Deus está falando que tem trono, que você está olhando, parece que está ocupado, mas aos olhos de Deus já está vazio para você, querido. Não se mova por aquilo que os seus olhos vê. Entende? Às vezes você está olhando para uma situação e parece que é intransponível. Deus já está olhando lá na frente, querido, já foi vencida. Ele está falando: olha, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro, eu sei o amanhã dessa igreja. Entende isso, irmão? Jesus não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. Por isso que algumas crises para o céu não faz sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está esperando na estação seguinte. Ele está falando para nós: olha, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu já desenhei tua história, eu sei onde você vai, fica tranquilo. Tem uma frase do Billy Graham, ele diz: eu já li o final da história. Fique em paz, vai dar tudo certo. Fique em paz, vai dar tudo certo. Posicionamento, querido, diante de Deus. Deus está falando: para de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Para de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Uma das coisas que aprendi, né? Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Segundo a Crônica 7:14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condição. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, ele está dizendo o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Se você se humilhar e clamar e se arrepender, Deus está dizendo: olha, os céus estão prontos para reagir sobre a tua casa, sobre a tua vida, mas você tem que dar os primeiros passos, irmãos. Quando Deus te chama e te convida para os desafios, a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade, a gente não crê. Não tem problema nenhum você não crer. Mas não se quebra princípio com Deus. Deus, eu não creio. Qual é o princípio que você está cumprindo? De transparência, de sinceridade, de coração reto e sincero diante de Deus. Ponto. Porque quem te acrescenta a fé é o Espírito, querido. Amém? Entende? Então, no momento que nós atravessamos ciclos, nós temos que responder a Deus. Para fazer você crer naquilo que Deus tem para você. Evangelho não tem a ver com conforto, querido. Evangelho tem a ver com propósitos. É por isso que muitas vezes a conta não fecha.
Irmão, quem disse que seria fácil, querido? Eu quero te encorajar para você se posicionar na direção do teu destino, na direção do destino que Deus tem para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aquele que semeia com lágrimas, em cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Não faça das suas crises o teu devocional. Sabe, às vezes a gente se enche de tanta informação de tudo que está errado, que quando a gente vai, a nossa perspectiva é que o mundo está desmoronando. Meu querido, o céu não está em crise. O céu não está em crise. A violência está aumentando cada vez mais, as escolas estão cada vez mais perigosas. O céu não está em crise. Hoje a realidade do céu, ou ela invade a tua casa, ou então os teus olhos vão estar até onde você pode ir. Sabe, outra coisa que eu queria compartilhar para você, querida, é que para a gente viver o romper, a gente precisa ter confiança. Confiança, querida, confiança. Josué 1,9 diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. É maravilhoso, né? Porque aqui está estabelecendo um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares que você vai, mas quem vai com você até lá. Entende? Por isso que ele está falando: não tenha medo, não desanime, não se apavore. Por quê? Porque eu vou estar com você por onde você fores, por onde andares. Quando a gente centraliza a nossa esperança em qualquer coisa menor do que Deus, se prepara para ter uma vida ansiosa sempre. Porque se a sua expectativa estava no teu trabalho, ou no teu negócio, se a tua expectativa está na promessa de alguém que diz que vai te ajudar, se a tua expectativa está no teu... está em qualquer coisa menor do que Deus, a ansiedade vai governar o teu coração. Se a gente sabe que Ele pode todas as coisas, por que a gente acredita que Ele só vai tocar em alguma delas? Deus pode liberar cura sobre enfermidade, Deus pode mudar a história financeira, Deus pode mudar cenário, Deus pode mudar qualquer esfera, Deus pode mudar a nossa história. A gente só precisa se posicionar e confiar que Ele é suficiente para fazer. Sabe, quando a gente coloca o nosso futuro naquilo que os nossos olhos veem, eu estou dando para minha carne o lugar de governo na minha história. Sabe por quê? Porque a partir de agora, os meus olhos vão definir até onde eu posso chegar. Ou seus olhos dizem quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando você nem existia, diz isso para você. Os meus olhos veem o quê? Impossibilidade de ver retaliações, ver momentos adversos, ver dificuldade, né? A minha fé te diz: vai ficar tudo tudo certo. Fui eu que fiz promessas para vocês. 2 Coríntios 5,7 diz: porque nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Conhece casal assim? Estavam muito tempo junto. Estavam junto há 30 anos. Mas em algum momento da história perderam a confiança. Não conseguem mais confiar um no outro. E um tempo atrás Deus falou a respeito disso. Sabe, filho, tem muita gente que caminha comigo exatamente assim, desse jeito. Caminha perto de mim há muito tempo, mas não confia mais que eu posso fazer aquilo que a minha palavra diz que eu vou fazer. Sabe qual é o princípio que Deus está estabelecendo? Estar perto não significa confiar. Quantas pessoas você tem no seu trabalho, por exemplo, que você anda com ela, almoça com ela, você está perto dela, mas você não confia. Está perto, mas não confia. Quantas pessoas andam com você, mas não confiam em você? E você sabe as que confiam, as que não confiam. É como se elas andassem com você, mas você não tem uma aliança com elas. Muitos estão assim nas igrejas, por aí. Entende? Já parou para se perguntar por que as igrejas evangélicas protestantes são cada vez maiores e por que o número de milagres e sobrenaturais manifestos tem diminuído? É porque estar perto não significa confiar. Talvez esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra pode mudar a tua história.
Às vezes a gente está anos numa igreja, a gente não confia que uma igreja pode mudar a nação. Se fosse diferente, a gente ia fazer diferente o nosso momento secreto com Deus. Ia levar mais a sério um sermão sendo feito. Uma palavra liberada num ambiente profético é capaz de mudar a história. Se existe um ambiente profético, eu estou lá, eu tenho que ter mais expectativa do que eu tinha ontem. Existe uma promessa de Deus para nós: eu estarei com você todos os dias até os fins dos tempos. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor teu Deus vai com vocês. Ele nunca os deixará e Ele nunca os abandonará. Deus estabelecendo aqui um princípio. A gente vê a tempestade, Jesus se apresenta para os discípulos, só que Ele só acalma a tempestade depois que entra no barco. Primeiro Ele fala: não tenha medo, sou eu. Primeiro Jesus está acalmando a tempestade dentro dele. Depois Ele entra no barco e a tempestade cessa. Então veja, a sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus na tua vida. Porque se Ele acalma o mar antes de entrar no barco, você ia ficar tranquilo, porque o mar cessou, não porque Deus faz parte da tua vida, querido. Não porque Ele está contigo todos os dias. Não porque você crê nisso. Sabe, a segurança das pessoas estão no ambiente, do que elas veem, não na presença e no caminhar com Cristo. Estão nas circunstâncias que os olhos veem, e não na aliança com Cristo. Por isso entramos em desespero. Mas quando Jesus entra no barco e te pergunta para você: você está tranquilo? Ô Jesus, está tudo bem. Está tudo desmoronando ao redor. Aí Ele fala: tá bom, então agora vai cessar. Por quê? Porque cessou dentro de você primeiro. E é isso que muitas vezes falta para nós, para parar de tomar remédio para dormir. É isso que falta para a humanidade, não viver ansiosa. É isso que falta para as depressões irem embora, para as pessoas saírem de suas cavernas escuras, voltarem a acreditar, se colocarem de pé de novo, erguer a cabeça e voltar a sonhar, querido, voltar a acreditar, voltar a ter a alegria e a confiança de que Jesus está no barco com você, porque isso é promessa, querido, isso é promessa. Jesus está estabelecendo um princípio para nós. Você precisa confiar que o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. É isso que Deus está falando. Eu preciso de uma segurança para me agarrar. Jesus está falando: o fato de eu estar com você já é a segurança que você precisa. Se você perder tudo, querido, e não perder a fé, você não perdeu nada. João 15:7 diz que: se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É promessa. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Equilíbrio é a ausência de inconstância. Quando Deus está dizendo, você precisa ser vestido de poder, de intensidade, de amor. O que Deus está falando, o que vai mudar a tua história, não é só a intensidade o que você faz, mas é como você vai até o final. É como você chega no final. A nossa geração não tem dificuldade de ser intenso, ela tem dificuldade de ser constante. Porque na primeira crise, a gente abre mão da fé, desiste. Pelo menos para quem é pastor, não faz sentido quando a gente ouve alguém que estava bem, começa a se esfriar e você fala: cadê você, irmão? Pastor, estou passando uma guerra lá em casa, eu estou dando tempo. Irmão, pelo amor de Deus, você está correndo de Deus, corre para Deus. É o momento que você mais tem que se firmar, você está fugindo dele. Isso é equilíbrio. Equilíbrio não é você ir mais devagar, querido. Equilíbrio é você ser constante. Deus está falando: fica firme, não importa aquilo que te cerca, aquilo que você carrega, não tem uma circunstância, tem a ver com a promessa que Ele liberou sobre você, querido. Fica firme. Sabe, às vezes a gente tem ousadia para dar o primeiro passe, mas a gente não tem constância para permanecer no propósito. Efésios 6 diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as asturas ciladas do diabo. Porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra a principade, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau.
E tendo feito tudo isso, ficar firme. Ficar firme. Efésios está dizendo, permaneça firme. Depois que você fizer tudo, permaneça firme e confia que Deus está no barco. Entende, querida? 1 Coríntios 16, 13 diz, estejam vigilantes, estejam firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E a última ponto que eu quero compartilhar com você é que para a gente viver uma vida constante, tocar no sobrenatural, viver a promessa de Deus acima de todas as adversidades, isso tem a ver com as nossas escolhas. Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade nossa, minha. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar seus filhos para passear, ninguém vai pagar suas contas, né? É uma responsabilidade nossa. Ninguém vai dizimar por você. Deus não vai retirar da sua carteira, né, aquilo que você precisa de forma liberal entregar. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque as suas escolhas definem os seus limites. As suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. Sabe uma das coisas que eu acho tremendo, que o pastor Luciano Subirá fala sobre o princípio do dízimo e da oferta, é que o dízimo e oferta é a celebração da redenção. Sabe por quê? Porque quando nós éramos escravos, nós não tínhamos o direito de escolher se você ia semear ou não. Não tinha. O fato de você poder decidir se você vai semear ou não significa que você é livre. O escravo não tinha escolha, mas o filho sim, o filho pode escolher se lançar na vontade de Deus ou não. Você pode escolher se é possível diante da promessa de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente aonde a gente está se perdendo. Você lembra do filho pródigo? Ele chega para o pai e fala, ô pai, ei, eu quero minha herança, minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. O pai fala, tá bom, eu vou te dar. Eu vou te dar. Aí ele dá para o filho provisão e dá para o filho liberação. Pode ir. Pode ir. E às vezes a gente acha que está fazendo certo, porque a gente está crescendo e tendo liberdade para escolher. Só que o fato de Deus dar liberdade para a gente fazer a escolha não significa que Ele aprova todas elas. Presta atenção nisso, por favor, querida. Olha o que o pai fala para o filho. Filho, eu vou te dar provisão e eu vou te dar liberdade para ir. Mas os lugares onde você vai, eu não posso ir com você. Sabe qual é o princípio que Deus estava estabelecendo? O maior fracasso que o homem pode ser é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Sabe o que a gente está cansado, querida? Porque a gente está buscando ter sucesso naquilo que para Deus não é sucesso para nós. E a gente gasta força, energia, coração nisso. Olha a história de Paulo, por exemplo. Para a nossa geração, Paulo seria um dos maiores exemplos de fracasso para a geração de hoje. Como assim? Vou te explicar. Paulo não foi milionário, Paulo morreu sozinho. Se a gente analisar os critérios que a gente usa para o sucesso, pode estar totalmente diferente daquilo que é sucesso para Deus. E talvez você está se cansando, tentando conquistar algo que você já tem e nem percebeu. Deus está dizendo, o que importa para mim não é os castelos que você constrói, mas é aonde você busca refúgio quando ninguém te vê. Quando você está no teu quarto, quando você está lá chorando no banheiro. A palavra do Senhor diz, olha, Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Deus é socorro presente que na hora da angústia não tem a ver com aquilo que nós construímos. Irmão, o evangelho tem a ver com aquilo que Deus abriu mão para chegar até nós. O evangelho não tem a ver com aquilo que você está se esforçando para fazer. Você vai crescer, você vai prosperar, mas entenda, querido, aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. Deus está falando, quem diz que seria fácil? Tem desafios, tem gigantes, tem dias maus, tem circunstâncias contrárias, tem notícias ruins, mas só que entenda uma coisa, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Entende? Permaneça firme, querido, não importa as circunstâncias. Não depende de acalmar a tempestade, acalma o teu coração. Isso tem a ver com confiança, isso tem a ver com constância, isso tem a ver com escolhas. Não terceirize a visão de futuro que Deus tem da tua vida. Às vezes, sem perceber,
a gente fica bom demais para justificar. Por que a gente não vive o sobrenatural? Quando eu me converti, eu achava que falar em língua era algo específico para alguns. Eu só queria justificar a ausência de marcas sobrenaturais na minha vida. Aí as pessoas falavam: o que você acha de falar línguas? Eu falava: cara, eu acho que isso aí não é para todo mundo não. Por quê? Porque não tinha sido para mim ainda. Sem perceber, a gente vai tentando mudar Deus, a gente vai achando, acreditando que Deus pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós, querida. Antes de você existir, Ele já era. Depois que a gente partir, Ele vai continuar sendo. Então não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais, queridos. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava, não significa que Ele não possa fazer. As nossas desculpas convencem pessoas, mas não muda a história e nem muda Deus. E não muda a tua história nem a tua circunstância. Entendeu? Então a gente tem que parar de tentar justificar as ausências de milagre. Se faz tempo que você não existe um milagre sobrenatural, querido, nós temos que avaliar aonde está a nossa segurança. Uma caminhada sem mover de Deus na nossa vida não é normal, querido. Não é. Alguma coisa está errada. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está apático em relação a isso. Mas a gente sabe que precisa ter experiências com Deus. A grande questão é que no Evangelho Deus só pode tocar nas áreas que você expõe. Esse é o ponto. Não? Esse é o sentido de Jesus falar para o homem cego: o que você quer que eu te faça? Jesus está estabelecendo um princípio. Eu só posso tocar na ferida que você expõe. É isso que Deus está falando. Eu só posso curar aquilo que você reconhece que está doente. Por isso que Ele fala: não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que estão doentes. Entende? Você acredita de verdade que tem alguém na face da terra que não precisava do que Jesus tinha para dar, querido? Jesus está dizendo: olha, eu não posso tocar naqueles que não entendem que precisam de mim. O Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Se você está aqui hoje, querido, você sabe, você está falando: Deus, eu preciso que o Senhor toque na minha fé, eu preciso crer mais no sobrenatural. Talvez você está aqui dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor toque no meu casamento, eu quero viver o romper. Talvez você esteja aqui falando: Deus, eu quero acreditar mais, porque as palavras, por mais que falam a respeito de milagre, soam para mim como só mais um sermão. Eu não sei que área você precisa que Deus te toque, querido. Mas Deus está dizendo para você: olha, expõe para mim o que você precisa e deixa que eu faça aquilo que nenhum homem poderia fazer. Expõe para Ele. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua impossibilidade? Entende? A gente precisa se comprometer com o nosso destino profético, com mais do que a gente tem se comprometido com as nossas desculpas. Quais as impossibilidades que você tem vivido? Você está buscando? Você está batendo? João 15,16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que os pais lhe concedam o que pedires em meu nome. Olha o que Deus está falando: você não me escolheu. Quando você vem aqui na frente, você não está dizendo que você me escolheu, fui eu que escolhi você. Você só está dizendo que você entendeu a escolha que eu fiz antes de você existir. Sabe o que é aceitar Jesus? Que a gente declara para todo mundo: eu entendi que Deus morreu por mim naquela cruz, e eu aceito esse sacrifício. Mas não adianta você só aceitar, você tem que aceitar e crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer fazer, mas nós temos que expor, querida. É você que tem que expor. Aquele que moveu os céus, queridos, no passado, continua movendo hoje. Aquele que curou paralítico continua curando. E eu tenho convicção, querido. Eu não sou pastor de púlpito só, não. Eu sei que tem pessoas que têm enfrentado pensamento de morte, desejo de desistir, têm enfrentado batalhas porque você não se expõe diante de Deus da mesma forma que você se expõe para pessoas que não podem te ajudar. Às vezes a gente está vomitando a nossa alma nas redes sociais, mas não consegue se derramar na presença de Deus. Às vezes você já falou para tanta gente aquilo que você está passando, aquilo que te incomoda, mas talvez você não tenha colocado diante de Deus aquilo que você precisa. E eu quero te convidar: coloca para Deus as tuas impossibilidades. Eu nunca disse que seria fácil, não é assim que Deus fala?
E Ele está aqui hoje e Ele está dizendo, olha, você pode mudar esse ciclo. Deus pode tocar em área que você nunca abriu para ninguém. Deus está falando, olha, me mostra tuas impossibilidades e deixa eu manifestar o meu poder sobre a tua vida. Entende? É para isso que você é chamado de filho. Que adianta nós irmos para lugares onde o Pai não pode ir? Olha o que eu faço. Olha como eu sou bom. Olha o que eu realizo. Tem unção na tua vida? Tem mover? Tem presença de Deus? Então para, querida. Para. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com você. E a partir do momento que você está debaixo dos propósitos de Deus, você vai fazer aquilo que é sucesso para Ele na tua vida, não aquilo que é sucesso para você. E aí você começa a viver o mover de Deus. A gente se prende em conceitos e valores e não abre mão daquilo, não solta aquilo. Não se dá a oportunidade de experimentar as coisas que Deus tem falado. E Deus tem batido. A gente vem resistindo. Nós somos homens de coração duro. Temos que nos dobrar e nos curvar a Deus. Ele não vai fazer se você não expor. Por isso que nós temos pedido. Por isso que nós estamos buscando. E por isso que nós vamos bater. E temos colocado exposto as nossas feridas. Temos colocado exposto as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque queremos ser mais fortes. Sabe por quê? Porque nós queremos mudar de fase. Nós queremos subir de nível. Nós queremos responder a Deus. Queremos ir para lugares que Deus vá conosco. Eu não quero ser o filho pródigo, que foi bem sucedido, que ganhou liberdade, ganhou livre-arbítrio, mas Deus não estava com ele em nenhum momento. Os lugares que você vai, eu não posso ir. Você já imaginou ouvir isso de Deus? Os lugares que você tem caminhado, as coisas que você tem dito, eu não posso ouvir. As coisas que você tem feito, eu não quero ver. Os lugares que você tem ido, eu não posso ir. De que me vale ganhar toda a riqueza do mundo e perder os céus? Às vezes nós sofremos simplesmente porque não damos a oportunidade de confiar nas promessas. Querido, boa parte, nem todos, boa parte dos homens, quando prometem algo aos seus filhos, eles cumprem como princípio. Para que o seu filho cresça com caráter e nunca questione ou duvide. Né? Primeiro do seu pai. Né? Confiar na figura do pai. E segundo, entender, promessa feita tem que ser cumprida. Isso é um princípio do mundo. Eu poderia citar versículos da Bíblia dessa referência. Mas o que eu estou querendo dizer é assim: se nós que somos maus somos capazes de fazer isso, por que nós não cremos em todas as promessas que estão aqui? Promessa. Não é esperança. Não é fantasia. São promessas. Se são promessas, creia, peça, busque, bata. Deus vai te dar no tempo certo, na hora certa. Deus acalmará a tempestade. Deus dará o que você precisa para evoluir, para mudar de fase. Amém? Amém? Muitas vezes nós temos que simplesmente nos posicionar. Só isso. Crer. Sem crer,
sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Nós temos que pedir. Tiago diz: não tens, porque não pedis, e pedis, e não sabeis pedir, e pedis mal. Nós temos que pedir e pedir direção para saber pedir direção de Deus para saber pedir. Deus quer te entregar. Amém. Você crê nisso? Quantos creem que Deus quer mais que você? Sabe por quê? Porque Ele não está falando isso porque o pastor João está dizendo. Ele está falando isso porque Ele prometeu. É promessa. É promessa, querida. É promessa. Se você não crê nas promessas de Deus, busque, bata, porque você precisa buscar que Deus acrescente a tua fé. São promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez promessas para a tua vida. Então levanta, começa a crer, começa a colocar todas as tuas obras diante de Deus. Começa a colocar todas as tuas circunstâncias diante de Deus, antes que venham os maus dias, diz a palavra do Senhor. Amém, querido? Nós temos que, esse é o melhor, a gente fica achando solução, paliativo. Busca o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olá, posso fazer uma oração por você? Deus abençoe a sua vida, por você ter nos ouvido até aqui. Agora que você ficou com a gente até aqui, eu gostaria de te pedir mais um minuto para fazer uma oração junto com você, pela sua vida, pela sua família. A Missão Leão de Judá é um ministério itinerante e interdenominacional. Não pregamos placa de igreja, mas pregamos a Cristo. Nós visitamos todas as igrejas que nos convida e Deus nos permite visitá-las. Os nossos canais de contato estão todos abaixo na descrição do vídeo. Talvez nós nunca tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente e conhecer a sua igreja. Será uma honra para nós. Mas independente de Deus nos dar essa oportunidade, eu gostaria de unir a minha fé com a sua fé e nós orarmos juntos e poder abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E que se cumpram todos os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Feche seus olhos agora, nesse momento, aonde você estiver, e una sua fé conosco. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo amado, eu quero, Senhor, abençoar, Pai, esta vida que está nos ouvindo agora. Entra, Senhor, com as tuas mãos de providência. Envia, Senhor, os teus anjos, Pai, para cercar esta vida, para abençoá-la, guardá-la de todo mal. Deus, toca, Senhor, e, Senhor, supre, Pai, as necessidades que o Senhor conhece, o Senhor que sonda corações. Visita, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja visitando esta pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha entrar com providências de cura, que toda enfermidade, Senhor, seja cessada, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, seja tocada e curada pelas Tuas mãos de milagre. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aonde ela estiver. Pai, que o Senhor entre, Pai, com todas as providências. Guarda, Senhor, este lar, esta família, esta vida, Pai. E que os Teus sonhos e os Teus propósitos se cumpram, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-la. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. E nós, Senhor, oramos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue
nos acompanhando nesse canal. Se inscreva no canal para que a gente continue abençoando a tua vida. Deus abençoe, saiba que Deus é contigo, continue firme, porque Ele é na sua vida. Deus abençoe.